Caros alunos, tudo bem mais uma vez? Hoje nós vamos falar de circuitos simples. Lembrar que para assistir essa aula tem que assistir a aula anterior sobre associação de resistores, a anterior sobre resistência elétrica, a anterior sobre corrente elétrica, ou seja, toda a parte inicial de eletrodinâmica para você poder entender isso aqui. O que é importante? A gente vai aprender as técnicas básicas para resolver circuitos simples. A partir daí, a gente já pode seguir adiante para pegar, inclusive, a definição de geradores, receptores, circuitos com geradores e receptores, as famosas leis de Kirchhoff para resolver circuito com mais de uma malha, mas tudo advém do raciocínio inicial, básico, que a gente vai usar agora. Que, na verdade, gente, é puramente aplicação da primeira lei de Ohm, V igual a R. É impressionante como essa lei tem um poder absurdo. Eu sempre digo para meus alunos em sala de aula, é uma lei simples, com 3 elementos, V igual a R, mas ela tem um poder absurdo, porque praticamente tudo que a gente faz em eletrodinâmica, com resistores, obviamente, pode ser resolvido através da lei de Ohm. A própria lei de Kirchhoff pode ser interpretada, as leis de Kirchhoff, como uma aplicação específica da lei de Ohm, a lei de Poinet também, que você talvez já tenha ouvido falar. Então vamos embora. Então, gente, para essa aula, nada melhor do que a gente fazer um exemplo, resolver junto um exemplo. Eu trouxe esse circuito aqui que eu peguei, nem lembro mais de onde, vestibular, não sei mais, me desculpe aí se não deu crédito, mas enfim, por incrível que pareça, não tem um ABC de resolver circuito elétrico, porque depende de como ele está organizado. Se você tem resistores em paralelo, em série, onde é que está em paralelo, onde é que está em série. Muitos livros chamam essa associação aqui de associação mista. Por quê? Porque tem elementos em série e em paralelo. Inclusive, diz que isso é uma terceira forma de associação de resistor. Chama em série, em paralelo e depois mista. Para mim, isso não é uma terceira. Para mim, a mista é só a junção de duas associações, por mais óbvio que pareça. Então, a primeira coisa é olhar para esse circuito aqui, identificar os elementos. Então, primeiro a gente tem aqui um gerador, uma fonte aqui, né, de 20 volts, terminal positivo e negativo, e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 resistores identificados já com o nome R1, R2, R3, R4, R5 e com as resistências deles em ohms. Se não tivesse R1, R2, R3, você vai fazer isso na hora de resolver o circuito. Coloque lá para diferenciar. A ordem não importa, mas coloque R1, R2, até acabar, ou RA, RB, RC, para que você consiga identificar os elementos do circuito, os resistores, no caso, que eu estou falando. Então, primeira coisa aqui é o seguinte. Deixa eu ampliar um pouquinho mais a figura aqui. Então, a primeira coisa aqui é a seguinte. Corrente real, né? Sai do menos para o mais, isso não importa na hora de resolver, tá? Se você quiser, até para variar, coloque a convencional agora, sentido convencional, para você ver que não vai mudar em nada. Então, eu vou botar a convencional agora, só porque deu na minha telha. Então, aqui vai ser a corrente I, que sai desse gerador, e pela continuidade da corrente, ela tem que chegar aqui I também. Próximo passo, vê logo quem está em série com essa bateria. Quem é que está em série? Aquele cara para onde a corrente não pode fugir. Ela é obrigada a passar por aquele cara integralmente até chegar do outro lado. E aí vocês devem ter percebido que isso acontece com esse resistor aqui, R1. Porque com o resistor R1, a corrente passa aqui, ó, ela é obrigada a passar aqui por esse cara, vou chamar de I1. Ah, professor, mas nas outras também é obrigado. Opa, né? Não, aqui tem um nó. Então já sei que aqui a corrente tem caminhos que ela pode seguir aí, ó. Isso é característica de que tipo de associação? Paralelo, né? Quando chegar aqui embaixo, nesse nó aqui de baixo, vão se juntar de novo, vão voltar a ser o meu I, que é a corrente total. E para chegar no negativo, ela vai ser obrigada a passar por R5. Então, eu já sei que pelo menos o resistor R1 e R5 estão em série com a bateria. Esses três não estão em paralelo.
Essa corrente aqui eu vou chamar de I2, para diferenciar também, I3 e I4. Caso esses resistores fossem iguais, que não são, essa corrente ia se dividir em três partes iguais, né? Era fácil fazer, mas como não vão, então não posso falar de cara. Então, identificados quem está em série e quem está em paralelo, né? Eu vou colocar aqui, ó, azulzinho para série e vou botar verdinho para paralelo. Então, azul série, verde paralelo, tá? Próximo passo, achar o R equivalente. Isso é importante para eu poder achar a corrente total, né? Lembra que isso aqui, ó, tudinho equivale a um R só, que é o que a gente chama de R equivalente. Então, eu preciso achar esse cara agora. Quem é esse R equivalente? Percebam que eu não posso usar uma equação só. Na aula passada a gente viu que série é só somar e paralelo é aquela história lá da soma dos inversos, do produto pela soma ou do R sobre N se eles fossem iguais. Aqui eu tenho um mix, né? Eu tenho um pedaço em paralelo e um pedaço em série. O que eu posso raciocinar? Eu quero facilitar a minha vida. Então, vejam, esses três resistores que estão em paralelo, que eu circulei de verde, se eu tirar o R equivalente deles, eles não vão virar um resistor só, que é o equivalente daquela associação. Se eu fizer isso, eu vou ter um resistor equivalente em série com R5 e R1. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu estou desenhando só o resistor, porque por enquanto a fonte não importa muito. Então eu vou continuar tendo R1 que eu não mexi aqui, vou continuar tendo R2 e eu vou ter esse R equivalente aqui daquela parte em paralelo. Eu vou chamar de R equivalente linha, para não ser o R equivalente total, sem o linha, tá? Então vamos achar esse R equivalente linha, esses caras estão em paralelo. Ah, como é que eu faço? Pode fazer de uma vez só? Pode. Quer fazer de uma vez só? Vamos usar aquela parte da equação geral, né? O que diz ela? 1 sobre o R equivalente linha é igual a 1 sobre R1, que é 6, mais 1 sobre R2, que é 3, mais 1 sobre R3, que é 2. Tem que tirar o mínimo agora desses três caras. Vocês sabem quanto é o mínimo entre 6, 3 e 2? 6, né? Concordam? 6 é divisível por todo mundo aí, ó. Então, 6. 6 por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. 6 por 3 dá 2, vezes 2 dá 2. 6 por 2 dá 3, vezes 3 dá 3. Então, 1 sobre R equivalente, linha, é igual a 1 mais 2 mais 3. 6 sobre 6 dá 1. Olha que interessante. R equivalente linha vai dar 1 ohm. Então, essa associação aqui todinha em paralelo que eu circulei de verde equivale a um resistor de 1 ohm só. Tinha outra maneira de fazer, já que a gente está aqui? Tinha. Você podia fazer aquela de 2 em 2, produto pela soma. Tem gente que acha mais fácil. Para fazer de cabeça, realmente é mais fácil. Então, por exemplo, você pode fazer o produto pela soma de R2 com R3 e depois o resultado fazer com R4. Quer ver? Eu vou fazer aqui de ladinho. Produto pela soma de R2 com R3. Fica 6 vezes 3, né? Produto pela soma, sobre 6 mais 3. Dá 18 sobre 9. 18 sobre 9, que dá 2 ohms. Então, aqueles dois carinhas ali, R2 e R3, equivalem a um resistor de 2 ohms. E depois você faz o 2, que é o resultado desse, com o que sobrou, que também é de 2. Aí, óbvio que 2 e 2 iguais, você pode usar R sobre N, dividir 2 por 2, dá 1. Se quiser fazer o produto pela soma, também faz, vai dar. Fica 2 vezes 2 sobre 2 mais 2, vai dar 1 também. Ou seja, coincidindo, obviamente, com o resultado que deu aqui, até porque eu não podia usar métodos diferentes e achar resultados diferentes, né, gente? Eu uso métodos diferentes, mas acho o mesmo resultado. Então, aqueles três resistores ali equivalem a um resistor só de 1 ohm. Então, a minha associação já ficou assim, ó. Vou só reescrever ela aqui, ó. Garranchudo mesmo, só para a gente ir entendendo. Então, é 4 ohms aquele cara ali, ó. Vou botar aqui, ó. 4 ohms, que é o que eu chamei de... Os problemas chamou de R1. Esse aqui é 1 ohm, que a gente acabou de calcular. Eu chamei ele de R equivalente linha. Chama de R10 se quiser, RA, RB. Não importa, tá, gente? Chama do que quiser.
E embaixo, R5, 5 ohms. Então, aqui, ó, R5 igual a 5 ohms. Dá para tirar o R equivalente final agora? Dá. Se os três estão em série, como é que é o R equivalente? A soma dos três. Então, o R equivalente vai ser 4 mais 1 mais 5. O problema foi bonzinho para dar redondo. Então, isso aqui vai dar quanto? 10 ohms. Essa associação todinha aqui, pessoal, consome a mesma energia por segundo, tem a mesma potência do que um resistor de 10 ohms. Agora, para que isso seja verdade, qual é a corrente que tem que passar? A gente usa a lei de Ohm agora. Ó. Então, V é igual a R equivalente vezes I. Vai dar, o meu V foi dado no problema, ele vale 20 volts, né? Então, ó, 20 é igual ao meu R equivalente, que é 10, vezes o meu I. Como eu quero I, o 10 vai dividindo. I vai dar 2 amperes. Olha só, como numa maneira simples, a gente já achou duas coisas importantes do circuito. Achou o R equivalente e achou a corrente total. Para por aí? Não. Eu agora posso fazer o seguinte, eu posso achar, por exemplo, qual a corrente que passa em cada resistor e qual a tensão, qual a queda de tensão, qual a DDP em cima de cada resistor. Melhor maneira para fazer isso é ir voltando àquilo que a gente já fez. Ó. Então, por exemplo, definição do que a gente viu na aula passada. Na associação em série, as correntes não são iguais, né? Todas. Eu não acabei de dizer que entra aqui a mesma corrente total do circuito, né? Ela é obrigada a passar aqui. E ela entra quanto? Ela entra 2 amperes. Significa dizer que vai passar aqui 2A. Esse cara está em série também. Vai passar 2A. E esse está em série vai passar 2A. Então, por exemplo, eu já fui apto para descobrir a corrente que passa por R5 e por R1. Do R equivalente em linha também, mas eu não tenho a corrente que passa em cada um individualmente. Calma, a gente vai chegar lá. Vamos fazendo por pedaços. Então, daqui eu já vou puxar, ó. Depois eu organizo essas respostas, tá? Eu estou fazendo isso, gente, porque normalmente é isso que é pedido nos problemas. Então, eu já posso dizer que a corrente I1, que é a corrente que passa no resistor 1, vale 2 amperes. E já posso dizer que a corrente I5, que é a corrente que passa no resistor 5, vale também 2 amperes. Posso achar a tensão? Posso também. Lembra que eu falei que VRI é um negócio arretado, porque a gente pode usar ele tanto globalmente como localmente? Então, eu posso usar esse VRI em cada elementozinho desse, do circuito. Eu vou achar o V que está naquele elemento. Então, por exemplo, eu vou pintar aqui de amarelo. Se eu usar esse R e esse I, esse é o R de quem? Não é o R1? Esse é o I de quem? É o I que está passando no resistor 1. Então, se eu fizer esse R1 vezes 1, eu vou achar aqui V1, a tensão que cai no resistor 1. Então, essa tensão V1, ó, vou puxar para cá, ó, vai ser R1 vezes I1. É só você fazer esse produtozinho aqui, ó, 4 vezes 2, vai dar 8 volts. Da mesma forma, V', que é o V do R equivalente linha ali, ó, vai dar aqui, ó, 2 vezes 1, vai dar 2 volts. E a última aqui, ó, é o V5. V5, vou fazer direto pela figura aí, 2 vezes 5, 10 volts. Olha o que a gente falou. A soma das tensões da associação em série tem que dar a tensão total. Olha só, se eu somar 2 mais 8 mais 10, dá quantos volts? 20 volts, que é justamente a tensão da bateria. Olha aqui que legal. Então, isso é uma prova dos 9. Você já sai da questão sabendo se acertou. Bateu as tensões, isso é um grande indício que você está certo. Eu quase acabei, só não acabei porque falta achar a corrente que passa lá em cada bichinho ali em paralelo. Eu vou fazer o seguinte agora, vou apagar isso aqui, só para a figura ficar mais limpa, e vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Olha o que eu preciso. Eu preciso achar a corrente que passa em cada um desses resistores, que eu não tenho ainda. Mas esses 3 resistores não vieram, né, voltando aqui no tempo. A gente não achou o equivalente deles aqui, que foi 1 ohm, e a gente também não achou que essa tensão que cai nesse equivalente aqui, ó, é 2 volts. Ué, se a associação em paralelo as tensões são iguais à tensão total, significa dizer que 2 volts caia no equivalente deles,
Então, 2 volts caem em cada um deles também. Ou seja, nesse cara cai 2 volts, nesse cara cai 2 volts, nesse cai 2 volts. Os outros eu já calculei também. Eu vou só botar ali de azul. Eu botei em algum lugar aqui, ó, 8 volts e 10 volts. Então, nesse cara aqui, a gente já viu que cai 8 volts. E nesse cai 10 volts. Aí você vai dizer, ih, rapaz, não está batendo mais não. Porque se eu somar agora 2 mais 2 mais 2 dá 6. Com 8, 14. Com 10, 24. A bateria não tem 20? Calma, não é por aí. Quando você tem tensões em paralelo, você não soma elas não. Elas equivalem a uma tensão só de quanto? De 2 volts. Então é 2 volts mais 8 mais 10, aí vai dar 20. Você só soma quando eles estão em série. Olha só quanta coisa importante a gente está falando aí. Vocês podem ir anotando aí, né, à medida que vão assistindo essa aula, essas observações. Então, na paralelo, você não soma, você só conta uma vez, que é a tensão daquela associação inteira. Gente, se eu tenho a tensão e tenho a resistência, se eu tenho R e tenho V, por que eu não posso achar I? Lei de Ohm não é V igual a RI, então I é igual a quê? V sobre R, só passar o R dividindo. Por que eu não posso usar isso aqui em cada um desses? Posso. Eu já tenho resistência, já tenho tensão, eu posso usar agora V sobre R. V2R6 aqui, ó. Então aqui vai dar 2/6 de ampere. Já saiu bem feio, mas deixa assim mesmo. O outro, não é V sobre R? 2/3 de ampere. E o outro também é V sobre R? 2/2, que é 1 ampere. Olha que negócio interessante. Vamos organizar isso tudo agora? Peraí. Vamos estar aqui do lado. Vamos estar todo mundo que eu tenho aqui. Eu já tenho a tensão total, já tenho o coisa total, mas eu vou botar tudo bonitinho, organizado aqui. Vou sintetizar nossos resultados. Primeiro, nosso R equivalente deu 10 ohms. Segundo, nosso I total deu 2 amperes. Terceiro, nosso I1 é igual ao nosso I5, que também é igual a 2 amperes. E agora eu descobri I2, descobri I3 e também descobri I4. Está lá na figura, ó. Ó, cadê? 2/6, 2/3 e 1. Então vamos lá. 2/6, se eu simplificar por 2, é 1/3, concorda? Então, 1/3 de ampere. O outro, 2/3 de ampere. Foi 2/3, não foi? Cadê? Deixa eu voltar lá. 2/3. E o último, 1 ampere. 1 ampere ou 1 ampere. E as tensões eu também achei. Todas as tensões, ó. V1, V2, que é igual a V3, que é igual a V4, porque a gente já tinha achado em paralelo, e V5. V1 deu... Deixa eu voltar aqui, em algum lugar botei aqui, ó, V1, ó, de verde, 8 volts e V5, 10. Já vou botar aqui, ó. 8 volts e V5, 10. E as tensões 2, 3 e 4, 2 volts. Vejam que somando as 3 dá quanto? Dá os 20 da bateria. E essas correntes aqui em paralelo aqui, vê que legal. Eu falei lá, ó, que elas entram nesse nó aqui. Deixa eu colocar de verde. Elas entram nesse nó aqui, ó, se dividem por 3, depois se juntam de novo. E ela valia quanto a corrente total? Não era 2, né? 2 amperes? Então, será que quando eu juntar essas 3 correntes aqui, ó, essa corrente que passa em R2, que é 2/6, e essa que passa em R3, será que se eu juntar essa e essa mais essa, elas vão dar os 2 aqui quando chegar no nó? Dá, cara. Soma aí na tua casa, soma 1/3 mais 2/3 mais 1, vamos fazer de cabeça. 1/3 mais 2/3, 3/3, que é 1. 1 mais 1, 2 amperes. Vê que legal, bicho? Então, quando isso acontece num problema de circuito, quando você acha esses valores e os valores todos batem, você acertou a questão. Se isso for uma prova de escola, de faculdade, você já sai da questão sabendo que acertou. Você podia achar mais coisas, achar potência. Qual a potência que cai em cada resistor aí? Né? Lembra que potência pode ser VI, pode ser
RI ao quadrado, ou pode ser, a gente mostrou isso na aula de potência, V ao quadrado sobre R. Você tem tudo aqui, você pode usar qualquer uma dessas três em cada resistor. Você achar a potência de cada um deles. E a potência total é melhor fazer pelo R equivalente. P igual a VI. O V quanto é? É 20 e o I total é 2. Não foi que a gente achou? Cadê? É aqui, ó, tá aqui sintetizado aqui. 2 e o V total é o V da bateria. Então a potência total que esse circuito usa é 40 watts. Ele gasta 40 joules por segundo. Olha que negócio interessante. Para a potência, que é gasto de energia, não importa se está em série ou em paralelo. Todo mundo contribui, tá? Se você achar a potência, faça isso como exercício em casa. Estou passando essa tarefa do lá para você aí, espectador. Faça em casa aí, acha a potência de cada um desses resistores, usando o Rzinho dele, o Izinho dele e o V dele, qualquer uma das três equações ali, tá? Acha em watts. Quando você achar, você vai ver que somando tudinho, vai dar os 40 watts. Também é outra prova dos 9. A soma de todas as potências tem que dar a potência total. Legal, né? Então vejam, a tática geral é essa. Identifica os resistores em série paralelo, vai fazendo de pedaços, simplificando, transformando aqueles pedaços em paralelo em série e vai vendo e voltando, tá? Claro que existem circuitos muito mais complexos que esse, muito maiores, que você demanda muito mais tempo, mas a gente tem que começar aos pouquinhos. Na verdade, esse nem é um dos primeiros. O ideal é que vocês comecem com um circuito só assim. 2 resistores em série, acha a resistência equivalente, acha o I de cada um, depois o V, depois 3 em paralelo só, e aí você vai começando a misturar a série em paralelo, tá? Espero que tenham entendido. Revisem, estudem e vamos embora. Tchau, tchau. Valeu mais uma vez. Foi um prazer.